Mas se a promessa, se a história foi muito boa, o produto vende. Como começar com essa promessa? Onde começa esse processo de transformação? Carol, erro mais comum do empreendedor que começa no digital. Ele fala assim, opa, eu tenho uma puta ideia aqui, bom, essa ideia que eu tive é muito boa, ninguém fez. Consequentemente, se ninguém fez, eu vou fazer e vou ganhar muito dinheiro. E só depois ela percebe que aquilo que você tem como empreendedor precisa ser validado. Eu, na verdade, Carol, eu vou ter meu lado criativo, e óbvio que isso faz parte de porque as pessoas me procuram, mas na verdade, eu não quero supor nada. Eu não quero usar o que eu acho que é. Eu quero validar o que o mercado está falando. É como se fosse assim. Se você me falar, Marco, eu tenho dificuldade talvez de como vender através do Instagram, que eu sei que não é o seu caso, você fala sobre isso e fala muito bem, eu só vou pegar isso que você me falou, vou criar um produto e vou vender de volta para você. Então, a primeira coisa é fazer uma pesquisa quando você já tem essa promessa. Pesquisa como? Para quem está assistindo agora, eu já deixo esse desafio aqui, ó. Assim que acabar essa live, você vai entrar no seu Instagram, você vai abrir o box ali de pergunta e vai colocar assim: qual a sua maior dificuldade em relação a... E aí você coloca aquilo que você faz. Então, por exemplo, se a Carol fala de Instagram, você vai colocar assim: qual a sua maior dificuldade em relação a vender no Instagram? Carol, se eu te mostrar algumas pesquisas aqui, e quando eu faço essas pesquisas, eu faço pesquisas maiores, onde a pessoa recebe um link e ela vê 20, 30 perguntas. E aí você pensa assim, caramba, mas as pessoas respondem? Carol, elas respondem. Uma parcela do mundo responde. E essa pesquisa, Carol, ela vale ouro. Literalmente. Se você falasse assim, Marco, se eu fosse tirar tudo da tua mão, da tua empresa, qual a única coisa que você manteria? Os meus Google Forms, as minhas pesquisas. Por quê? Eu uso o que as pessoas me responderam para saber exatamente o que ela quer, como ela fala, quem é ela. Então isso me economiza... Precisa, né, Marca? A gente precisa colocar o óculos do nosso cliente e não o nosso. Porque a maioria das pessoas que trabalham que tentam vender dentro da internet, elas olham mais a sua opinião, os seus gostos, do que os dos próprios clientes. É lógico. Não se dão conta disso. E aí tá tudo bem. Por exemplo, na época da produção musical, e de novo, né, tendo trabalhado com artistas até como Sandy, o Júnior, Faria Emília Lima, sabe o que acontecia? A pessoa me contratava como produtor musical porque ela queria ver a minha visão sobre a música dela. E não existe certo nem errado. Agora, olha que curioso. Mesmo que eu tinha a minha visão sobre aquela música, eu sempre olhava para o mercado. Aqui é a mesma coisa. Criar o produto é a mesma coisa. Quer dizer, tenha a ideia, mas valide a ideia, que é o mais importante. E aí, com essa pesquisa, cara, sabe o que eu faço? Eu crio o título do produto, eu crio os módulos, eu crio as aulas, eu crio a copy de venda, eu crio os anúncios. Tudo é a partir daquela pesquisa. Se eu conseguisse abrir aqui, vocês vão ficar impressionados de como parece que as respostas das pessoas, elas são... Parece um agente de marketing me respondendo. A pessoa, ela põe, por exemplo, assim... Eu fiz uma recentemente com o Celso Portiolli sobre falar em público. Aí você olha as respostas assim, o que você gostaria de aprender sobre falar em público? As respostas eram tipo, gostaria de aprender a como melhorar a timidez para conseguir falar em público com confiança. Já é o nome do curso. Sim. Ela já manda perfeito. É a dor de muita gente. Pois é. E aí que tá, o que eu faço? Eu só ouço, ou leio, né, nesse caso. E aí a partir daquilo começo a compor o produto. Mas se a história foi muito boa, o produto vende. Como começar com essa promessa? Onde começa esse processo de transformação? Carol, erro mais comum do empreendedor que começa no digital. Ele fala assim, opa, eu tenho uma puta ideia aqui, bom, essa ideia que eu tive é muito boa, ninguém fez. Consequentemente, se ninguém fez, eu vou fazer e vou ganhar muito dinheiro. E só depois ela percebe que aquilo que você tem como empreendedor precisa ser validado. Eu, na verdade, Carol, eu vou ter meu lado criativo, e óbvio que isso faz parte de porque as pessoas me procuram, mas na verdade, eu não quero supor nada. Eu não quero usar o que eu acho que é. Eu quero validar o que o mercado está falando. É como se fosse assim. Se você me falar, Marco, eu tenho dificuldade talvez de como vender através do Instagram, que eu sei que não é o seu caso, você fala sobre isso e fala muito bem,
eu só vou pegar isso que você me falou, vou criar um produto e vou vender de volta para você. Então, a primeira coisa é fazer uma pesquisa quando você já tem essa promessa. Pesquisa como? Para quem está assistindo agora, eu já deixo esse desafio aqui, ó. Assim que acabar essa live, você vai entrar no seu Instagram, você vai abrir o box ali de pergunta e vai colocar assim: qual a sua maior dificuldade em relação a... E aí você coloca aquilo que você faz. Então, por exemplo, se a Carol fala de Instagram, você vai colocar assim: qual a sua maior dificuldade em relação a vender no Instagram? Carol, se eu te mostrar algumas pesquisas aqui, e quando eu faço essas pesquisas, eu faço pesquisas maiores, onde a pessoa recebe um link e ela vê 20, 30 perguntas. E aí você pensa assim, caramba, mas as pessoas respondem? Carol, elas respondem. Uma parcela do mundo responde. E essa pesquisa, Carol, ela vale ouro. Literalmente. Se você falasse assim, Marco, se eu fosse tirar tudo da tua mão, da tua empresa, qual a única coisa que você manteria? Os meus Google Forms, as minhas pesquisas. Por quê? Eu uso o que as pessoas me responderam para saber exatamente o que ela quer, como ela fala, quem é ela. Então isso me economiza... Precisa, né, Marca? A gente precisa colocar o óculos do nosso cliente e não o nosso. Porque a maioria das pessoas que trabalham que tentam vender dentro da internet, elas olham mais a sua opinião, os seus gostos, do que os dos próprios clientes. É lógico. Não se dão conta disso. E aí tá tudo bem. Por exemplo, na época da produção musical, e de novo, né, tendo trabalhado com artistas até como Sandy, o Júnior, Falemilha Lima, sabe o que acontecia? A pessoa me contratava como produtor musical porque ela queria ver a minha visão sobre a música dela. E não existe certo nem errado. Agora, olha que curioso. Mesmo que eu tinha a minha visão sobre aquela música, eu sempre olhava para o mercado. Aqui é a mesma coisa. Criar o produto é a mesma coisa. Quer dizer, tenha a ideia, mas valide a ideia, que é o mais importante. E aí, com essa pesquisa, cara, sabe o que eu faço? Eu crio o título do produto, eu crio os módulos, eu crio as aulas, eu crio a copy de venda, eu crio os anúncios. Tudo é a partir daquela pesquisa. Se eu conseguisse abrir aqui, vocês vão ficar impressionados de como parece que as respostas das pessoas, elas são... Parece um agente de marketing me respondendo. A pessoa, ela põe, por exemplo, assim... Eu fiz uma recentemente com o Celso Portiolli sobre falar em público. Aí você olha as respostas assim... O que você gostaria de aprender sobre falar em público? As respostas eram tipo... Gostaria de aprender a como melhorar a timidez para conseguir falar em público com confiança. Já é o nome do curso. Sim. Ela já manda perfeito. É a dor de muita gente. Pois é. E aí que tá. O que eu faço? Eu só ouço. Ou leio, né, nesse caso. E aí a partir daquilo começo a compor o produto.